Bom dia, irmãos. Espero que você tenha tido uma noite de sono abençoada, descanso. Quero compartilhar um texto com você essa manhã, que está lá em João capítulo 1, no verso 12, diz assim: Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Amém? Uma explicação para aqueles que já receberam o Senhor, aos que creram no Senhor como seu único Senhor e Salvador. E eu creio, e isso é a vontade de Deus para o homem, para que ele receba o Senhor como Senhor e Salvador. E quando nós fazemos essa confissão de fé, essa aceitação de Cristo em nossas vidas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que quando nós somos chamados de filhos de Deus, algo novo é feito em nós. Uma nova vida é nos dada. E essa nova vida que é nos dada é uma vida para que nós possamos caminhar segundo a vontade daquele que nos chamou, Cristo Jesus. E a palavra do Senhor fala que somos filhos do Senhor e devemos ser obedientes ao nosso Pai. Assim como Jesus, quando andou nessa terra, sobre essa terra, ele andou em conformidade à vontade de Deus para ele. E a palavra do Senhor fala que os mesmos sentimentos que Cristo teve, as mesmas devoções que Cristo teve, nós devemos ter com relação ao nosso Pai, que é Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, como reflexão: nós temos andado segundo a vontade de Deus ou temos andado segundo a nossa vontade? E uma das coisas que o Senhor tem falado comigo ultimamente é sobre isso. É sobre negar a mim mesmo e fazer com que Cristo cresça em mim. E a palavra do Senhor diz que uma vez nós estamos mortos para o pecado, é possível o pecado ainda viver em nós? Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se nós fomos vivificados por Cristo, nós vivemos segundo a vontade de Cristo e não segundo a vontade da nossa carne. Porque a nossa carne já não tem domínio em nós quando o Espírito Santo e quando Cristo está vivo em nós. E uma das grandes dificuldades do ser humano hoje, ou da humanidade, é ser obedientes àquele que o criou, Jesus Cristo. E nós, como filhos de Deus, assim como o texto fala, que nós nascemos, foi nos dado uma nova vida, para que nós pudéssemos viver essa vida segundo o Senhor Jesus. E o reino do Senhor é diferente do reino dessa terra. O reino do Senhor nos diz que bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes de coração, pois alcançarão o reino do Senhor. A palavra do Senhor fala que nós, como filhos de Deus, nós devemos fazer com que o fruto do Espírito cada vez mais seja evidente em nossa vida. E quando o Senhor nos chama de filho, Ele está dizendo para que nós possamos manifestar a sua presença onde nós estamos. E é claro que nós devemos amadurecer cada vez mais na presença do Senhor e cada vez mais negar a nossa carne e os nossos desejos. E cada vez mais nós nos aproximarmos da vontade do Senhor onde nós estamos. E nós temos visto que isso, apesar de, quando falamos isso, é algo simples, mas é algo muito difícil de executar. É eu abrir mão dos meus sonhos, abrir mão das minhas vontades para viver a vontade do Senhor. E talvez você tenha passado por situações complicadas ou complexas em sua vida. Mas o que eu quero te dizer nessa manhã é que você seja cada vez mais parecido com aquele que te criou, parecido com o Pai. Ser semelhante a Jesus Cristo, ser semelhante a Ele. E uma vida semelhante ao Senhor é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Eu preciso entregar o meu corpo, entregar a minha alma e o meu espírito ao Senhor e deixar com que Ele reine e Ele cresça em minha vida. E cada vez mais eu diminua.
E a palavra do Senhor diz que eu sou chamado filho de Deus, mas por ser chamado filho de Deus, eu devo obediência ao meu Pai. E a nossa vida é uma vida de obediência ao Senhor. Que o desafio que nós temos hoje é não obedecer aquilo que eu quero, mas obedecer ao Pai naquilo que Ele quer que eu faça. Deus tem chamado pessoas para a obra dele, muitas pessoas, mas à medida que nós avançamos na obra do Senhor, eu diminuo a minha vontade e o meu ego. Amém? Essa seja uma palavra para você nessa manhã, que você avance na obra do Senhor e que cada vez mais Ele cresça na sua vida. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida.